Estamos aqui no canal Vida em Treinamento. Quem acompanha a gente já conhece esse quadro, Profissão Qual é a Sua? E hoje a gente traz a Fernanda Seleghini. Ela é administradora em gestão de pessoas, com ênfase em gestão de pessoas. Ela vai explicar para a gente como era antes e como é hoje, que antes era um curso bem específico, hoje já tem que fazer administração de empresas e depois ir para uma pós-graduação, uma especialização em pessoas. E ela junto, ela tem o curso de técnico de segurança do trabalho, tem o curso de contabilidade e hoje ela é coach de carreira e o que toda essa experiência ajudou muito a ela. Então, bem-vinda. Ela vai contar um pouco da administração para gente, o que estuda, como trabalha, como essa relação de administração com ênfase de pessoas. Bem-vinda ao nosso canal. Vamos bater um papinho. Obrigada. Obrigada, Penélope. Boa tarde a todos. Como a Penélope disse, né, eu sou formada em administração com ênfase em gestão de pessoas. Né, na minha época, a gente tinha essa possibilidade, né, de ter essas ênfases, né, tinha ênfase em marketing, que eu me lembro também, tinha outras ênfases, acho que era em logística também. Foi uma época que o MEC abriu, né, essa possibilidade. E eu entrei nessa época e consegui concluir o curso, mas depois o MEC cortou, né? E agora a obrigatoriedade é a administração de empresas. Então, para quem quer especializar em uma determinada área, hoje ele tem que fazer uma especialização, né, na área que ele quer. Ou uma pós, um MBA, né? Ele vai optar a área que ele quer fazer, né, na área dele. Quanto aos outros cursos que eu tenho, né, que é o técnico em contabilidade, que eu fiz quando eu estava me formando no ensino médio, né, que o primeiro ainda era básico, o segundo e o terceiro era o técnico em contabilidade. Eu fiz sempre pensando em entrar na área de departamento pessoal e recursos humanos, né, então, assim, eu fiz o curso de técnico em contabilidade, mas eu ainda não entrei para a área que eu queria, né, porque a gente precisava ter experiência, e quando você está entrando você não tem, eu era muito nova, né, eu me formei com 17 anos, então assim, eu já trabalhava, inclusive, eu comecei a trabalhar aos 15 anos, então meu estágio foi na própria empresa que eu trabalhava, né, mas assim, trouxe muito conhecimento para mim, foi muito positivo, né, e depois eu entrei para a faculdade, eu fui fazer publicidade e propaganda, né, que não tinha nada a ver com a área que eu tinha escolhido, mas eu achei que era um curso também que eu me daria bem, mas aí chegou em determinado momento eu vi que não era, aí eu resolvi parar tudo, né? Falei assim, não, para um momento da minha vida porque não tá legal. Né? Na minha época ainda não existia, né, a orientação de carreira, né, a orientação profissional para que pudesse me instruir, né? Sim. Então eu fui quebrando cabeça sozinha mesmo. Então eu parei, fiz o curso de técnico de segurança do trabalho, voltando aquele foco meu que eu queria, né, inicial, que era departamento pessoal e recursos humanos. E geralmente, assim, na minha época, quando eu fiz o curso, as mulheres ainda eram colocadas para trabalhar dentro do RH, nessa área de segurança do trabalho. A gente não ia para um chão de fábrica, por exemplo. Então, eu falei, não, então é minha oportunidade de entrar. Então, eu fiz o curso, né, técnico de segurança do trabalho, fiz o estágio e logo em seguida eu encontrei o curso de administração com ênfase em gestão de pessoas. Eu falei, agora eu encontrei o curso certo. Então, já Legal. entrei direto para a faculdade e assim que eu entrei já fui procurando estágios, fiz muitos estágios, né, voltado para a área que eu queria. Então, assim, foi muito positivo para mim, né, foi um crescimento muito grande e os cursos técnicos foram muito bem utilizados, né, porque nas indústrias que eu trabalhei, a gente sempre lidava com esses profissionais dentro, né, da empresa, tanto técnico de contabilidade quanto técnico de segurança do trabalho. Então, eu já sabia o trabalho deles, né, como cobrar, como conduzir. Então, assim, era muito mais fácil para lidar. Então, foi muito positivo, né? E fora que, assim, a gente vai mais maduro para o mercado quando a gente faz um curso técnico, né? É muito... Todo conhecimento é válido, né? Todo Sim, conhecimento a gente vai aproveitar em algum lugar. Conta um pouquinho para a gente desse técnico de segurança do trabalho que talvez seja mais desconhecido, né, para o nosso dia a dia. sim. Conta, assim, qualquer pessoa pode fazer, ou tem que ter um pré-requisito, uma idade, uma profissão anterior. Sim, não, eu acredito que hoje ainda tem o técnico de segurança do trabalho linkado ao ensino médio. Eu acho que ainda tem, mas aí tem que procurar as escolas específicas que tem.
Mas quem já se formou, né, o ensino médio também consegue fazer o técnico depois do ensino médio. Ah, E então, assim, não tem uma idade, né? O requisito é ou já ter feito o segundo grau ou estar, né, no ensino médio. E ele é, assim, um curso, assim, eu falo que é um curso maravilhoso, porque ele te ensina a lidar com pessoas, né? Trabalha muito essa questão de você lidar com pessoas, com diferentes pessoas, né? Diferentes tipos de pessoas. Então, isso é muito bom, tanto você lidar com a chefia quanto com o chão de fábrica, né? Que a gente fala que são os peões, né? Que geralmente as pessoas falam, mas são pessoas como a gente, então a gente tem que aprender mesmo a tratar as pessoas com muito respeito, muito carinho, né? Então, assim, o curso de técnico de segurança do trabalho traz muito isso, né? Então, ele trabalha com os equipamentos de proteção, né, individual. Então, vai ensinar os funcionários a usar esses equipamentos, o porquê que eles têm que utilizar, que é para preservar a saúde e integridade deles mesmos, né? Então, é levar essa conscientização mesmo. Então, assim, eu falo que assim, é um curso show de bola, eu acho que todo mundo deveria fazer, né? Que é como se fosse um primeiro socorros, né? Que você vai saber lidar ali com alguma coisa que e acontece. as empresas de pequeno e de médio e grande porte têm essa função lá dentro, né? De segurança do trabalho, ou ela contrata um terceirizado? Ela pode optar pela terceirizada. Ela tem que, eu não me lembro, não me recordo mais, porque tem muitos anos que eu me formei, mas você tem que ter um número X de funcionários para ter a obrigatoriedade de você ter um técnico de segurança do trabalho. Então, também consta na legislação se você pode ter uma terceirizada ou se você é obrigado a ter um técnico dentro da sua empresa. Então, De essa qualquer legislação forma, trabalho tem, né? Porque tem, toda tem. indústria tem que ter uma fiscalização, um relatório, as orientações ali. Quando a gente fala de instrumentos de trabalho, não são só os técnicos, é o uso do capacete, É o tudo uso do isso. auriculares, né, de Isso, luvas, óculos, de tudo, roupa bota, apropriada, bota, são coisas muito isso. simples que a gente parece Sim, que são uniformes, né? E que é muito fácil implementar numa empresa, mas às vezes sim. não é. Então tem Não é, gente e que até não porque quer não é botar o só isso. capacete, não quer botar. Exatamente, é a conscientização e também não é só isso. Muitas vezes também a gente ensina como utilizar uma máquina, por exemplo, né? Como que você se protege para não se machucar com aquela máquina. Olha Então, só. assim, por exemplo, assim, a pessoa tem que ter, a gente tem que estar sempre observando, porque se a pessoa, por exemplo, assim, ela passa uma noite em claro, ela vai manusear uma máquina perigosa. Então, assim, o técnico quando trabalha, ele tem que ter um olhar, sabe? É todo um jogo de Detalhista, cintura, né? Tem que ter um detalhista. olhar Ele detalhista. já bate o olho numa determinada coisa e fala, opa, Ali ali o pode ter funcionário vai se perigo. machucar. Então, vamos lá, vamos mexer. Ah, tem um fio no meio do caminho. Olha, você passa ali, tropeça naquele fio e vai cair e machucar. Então, assim, ele tem que ter esse olhar mesmo, sabe? Até questão ergonômica também. Né? Como que você fica sentado no seu local de trabalho, se você tem, às vezes, aquele pezinho ou não para colocar, né? Aquele degrauzinho embaixo do pé para que você Aham. tenha uma postura adequada, a altura que o seu computador está, tudo isso, né? Essa questão ergonômica, a gente trabalha questões de documentações, porque o Ministério do Trabalho ele exige isso, né? Então você tem que fazer esse acompanhamento do Ministério do Trabalho também. Então você tem que pegar, por exemplo, assim, todas as assinaturas de todos os equipamentos de proteção que o seu funcionário ele recebe. Qual que é o prazo de troca? Você tem que estar atento, porque se a legislação, né, a fiscalização chega e você está atrasado na troca de qualquer equipamento de proteção, você é multado. Então, é muita responsabilidade que o técnico de segurança do trabalho ele tem, sabe? E E assim, é mas uma característica que ele tem que ter de gostar de detalhes, né? De gostar de ele tem observação, que de ter, é, detalhes. ele tem que ser observador e detalhista. Mas é uma dica Além, muito boa para o jovem, né? Para o jovem que sim, ele está em dúvida se quer trabalhar numa empresa, numa indústria, por exemplo. É uma sim. grande oportunidade de conhecer como funciona uma indústria. Não, é lindo, gente. Você entrar numa indústria, né? Eu que tive essa oportunidade na indústria, você vê todo mundo bonitinho, né? Com os equipamentos, tudo funciona. Gente, é lindo. Você fica apaixonada, fica assim, nossa, que coisa linda, né? Então, assim, isso é fantástico, né? E não só ser observador e detalhista, mas saber lidar com pessoas, porque, como eu disse, você vai lidar com todo o público de dentro de uma indústria. E Então, às vezes assim, até são mudar, pessoas né, mudar costumes naquela empresa, né, mudar a sim, filosofia sim. da É, empresa. exatamente, porque ele trabalha
a parte de treinamento. Então, por exemplo, vamos supor que né, a indústria, a empresa está passando por uma fase de mudança de cultura organizacional. Então, o técnico de segurança do trabalho ele vai estar ali na frente com o pessoal do chão de fábrica. Então, ele que vai passar aquilo para eles muitas vezes, né? Ele vai ser o responsável. Ou ele mesmo vai dar esse treinamento, ou alguém vai dar, e ele vai estar acompanhando, ele que tem que passar o perfil dos colaboradores dele. Então, assim, é todo aquele jogo de cintura, né? Eu falo assim, que o trabalho do técnico de segurança do trabalho ele é muito amplo, porque ele vai estar o tempo todo em contato com a diretoria, né? Com o pessoal de mais alto cargo dentro da organização, como com o pessoal que está lá embaixo. Então, ele é aquele que está ali, ó, fazendo a Que ponte. está em todos os lugares. Sim. Tá em todos... Eu acho fantástico, assim, eu amo, né? Para quem não gosta muito de rotina, é claro que vai ter o trabalho rotineiro, mas para quem também, né? Para quem também não, mas para quem não gosta de rotina, porque é um trabalho assim muito dinâmico, né? Ao mesmo tempo que você está ali na fábrica, você já está lá conversando com a diretoria, você já está resolvendo uma coisa ali, outra ali, então assim é muito dinâmico, você muda muito, né? De local do que você está fazendo, então assim é muito gostoso, sabe? Olha que Então assim, interessante, eu mesmo tinha uma ideia de que era um trabalho rotineiro, e não tem é. a parte rotineira, mas Mas tem, olha que mas legal que tem, não é, tem esse é muito dinamismo mais também, dinâmico. né? Deve ter elaborações de projetos para Sim, mudar a filosofia, né? A sim, cultura da sim. empresa. Não só isso, mas com mudança de qualquer questão, parte ergonômica que esteja afetando o trabalho, precisa ser alterada. Precisa observar e ser alterado. Muito bom. Ah, É desculpa, uma, é uma garganta. dica muito boa para os jovens, e não só jovens, né? Quem queira aí mudar também de carreira, quem queira conhecer novas carreiras, né? Pode, Sim, para as pessoas até mais velhas também, né? Que já queiram aí mudar de aham, carreira e queira trabalhar em coisas novas. Técnico em segurança do trabalho, muito bom. Tem vários cursos, sim, técnicos, sim, cursos bons, né? bons, Procura ver o currículo do curso e fica a dica aí. sim. Inclusive gratuitos também, né? Todos esses 2 cursos que eu fiz, inclusive, foram gratuitos, não foram cursos pagos, né? Ainda Ah, tem olha esse só, detalhe. ainda tem esse É, detalhe. Procurem na ainda tem cidade de esse detalhe. vocês. Né? Exato, Agora online deve ter bastante coisa aí online, que exato, gratuito ou de um custo mais baixo. Então procura que é uma oportunidade boa. É uma oportunidade isso boa para mesmo. conhecer o mercado de trabalho, conhecer o mundo corporativo, né? O mundo de Exato. indústria, o mundo de fábricas, né? E tem estados que têm muitas fábricas, né? Então Exato. ajuda Sim, bastante. E ajuda agora sim. fala um pouquinho da administração com Ah, ênfase em pessoas, que é diferente, né? A sim. gente já trouxe aqui administrador de empresas, que fala, administradora de empresa, é uma mulher também, Sim, que fala de como administrar, que a empresa é um todo e o administrador administra um todo, né? Ele exato. vê cada departamento. Mesmo com ênfase em alguma coisa, ele vê todos os departamentos. Agora, ela Isso. fez administração com ênfase em pessoas, então a gente vai restringir ao RH, ao recursos humanos? Na verdade, como é que eu posso dizer? Ele trabalha mais com a questão estratégica da organização. Então, você vai ter aqueles primeiros anos básicos, que você vai ver um pouquinho de cada coisa na organização, a gente vê um pouquinho, mas depois ele é todo focado para a gestão de pessoas. Então, é a parte estratégica, a parte de remuneração, essa parte toda da cultura organizacional. Então, é uma questão bem mais estratégica mesmo ali da organização, sabe? Então, assim, entrou para mim, né, tudo linkado ali, né, com o técnico de segurança do trabalho, que é aquela questão que você vê a organização por um todo, né, porque eu sempre tive isso para mim, né, de que eu tinha que ver a organização como um todo, então eu tinha que Sim. conseguir enxergar todos os departamentos. Então, assim, você consegue visualizar isso tudo e muito focado assim no saber lidar mesmo com as pessoas, nessa questão da gestão ali de pessoas mesmo, né? Essa questão de rotina, como manter um funcionário, né? Como toda essa estratégia, né? Então você está muito ali linkado com essa questão da gestão mesmo, de gerir, né? A organização, né? Em termos de pessoas, porque a gente tem a gestão do capital intelectual também. Sim, sim. Então a É essa gente bem a diferença, né? Então você fica com o setor das pessoas que vão
gerar o capital. Exatamente, com o capital intelectual, porque a gente tem o capital tecnológico também, a gente tem, né, vários viés aí. É. Então a gente fica bem com esse capital intelectual mesmo, dessas pessoas, o que elas trazem para a organização e gerir isso, né, de uma forma com que a gente traga esse resultado para a organização, né, e a gente observar quem, né, até uma forma de dizer aí um pouco, é o laranja podre, né, que a gente costuma às vezes falar. Então, a gente detectar aquele funcionário que não está adequado ao perfil da organização, né? Que a gente, infelizmente, tem que desligá-lo, né? E trazer um outro que esteja dentro ali da cultura, dos valores da organização. Né? Por isso que muitas vezes, né, quando eu oriento alguém, quando vai passar por um processo de colocação e recolocação profissional, a gente está sempre atento se aquele valor da organização está alinhado com o meu. Alinhado com ele. Porque senão, o que adianta eu entrar numa organização que não está alinhada com meus valores? Né? Eu não vou levar nada de positivo, nem ela vai trazer nada de positivo para mim. A gente vai se esbarrar, né? Não vai dar certo, né? Hoje esse Eu tô ponto está perdendo. muito importante, né? Hoje Sim, tem muita exatamente. importância nesse ponto. Antes não, antes era ter um trabalho, o funcionário se adaptava à empresa, Isso, né? Hoje o de lá exatamente. também está contando quando vem aqui para o funcionário, e o funcionário vai analisar também a cultura da empresa. Bom, e assim como acham o laranja podre, também devem achar os líderes, né? Naquela Acho empresa, legal. naquele Claro. setor. E também trabalham em desenvolvimento de motivação, de projetos, de organização. Tudo Sim. isso é dentro do setor de administração e gestão de pessoas. Exato, essa parte toda que a gente faz essa questão do crescimento, né, dentro da organização, né, que você vai ter a oportunidade de crescer toda dentro da gestão de pessoas, né, questão de salarial, né, todo esse processo, ele é dentro da gestão de pessoas, né, ele envolve toda Tanto a gestão de pessoas. individual como em grupo. Sim, exatamente. Tanto ele individual quanto em grupo. Agora, assim, o que tem acontecido, né, hoje, né, dentro do que você falou, complementando um pouco, antes as organizações que geriam a sua carreira, então você tinha lá um plano de carreira, de crescimento, né, Isso. salarial, a organização é que administrava tudo isso. Hoje não, você é responsável por gerir a sua carreira. Então, quando você escolhe os valores da organização alinhado com o seu, é por causa disso. Aonde eu quero chegar, aquela empresa vai me dar essa oportunidade? Lá existe a possibilidade de eu chegar onde eu quero? Então, é o meu papel de gerir a minha carreira. Então, é por isso que é importante a gente avaliar, né, se os valores da organização estão de acordo com o meu, para saber se eu vou chegar onde eu quero. Né? Então, hoje essa responsabilidade foi transferida. Deixou de ser da organização e agora é do indivíduo. Né? Claro que a organização não deixou de ter isso dentro dela, né? Continua existindo, mas agora é muito mais fácil de você, né? A pessoa já entra com um plano de carreira, ela já entra sabendo o que ela quer, e a empresa também, opa, esse aqui vai encaixar aqui bacana para mim, né? Então o negócio se torna até mais dinâmico, né? Mais parceria mesmo, né? Mais parceria, totalmente, isso mesmo. Então, um administrador, quando vai para uma empresa, vai trabalhar no recursos humanos, na capacitação de pessoas, ele também ajuda a fazer esses planos de carreira pelo Sim, olhar da empresa? sim, claro, né? É uma das funções. Sim, quem está ali nessa área, né, mexendo com pessoas, ela tem que estar sempre alinhada com o que a empresa quer. Ela nunca sai daquele alinhamento da empresa. Ela tem que estar realmente de acordo com aquilo que a empresa se propõe. Então, mais importante ainda para esse profissional é estar alinhado com os valores da organização. Sim, Porque se ele sim. não estiver alinhado, como que ele vai conseguir fazer isso? Né? Como que ele Como vai gerir essa como ele vai situação? conseguir vender a empresa para o Vai funcionário, né? Não vai Exatamente. Então, conseguir. ele mais do que ninguém tem que estar alinhado, né, com esses valores, com a missão, a visão da organização, essa cultura da organização, para que ele consiga vender, né, para esse que está entrando, olha, aqui eu te ofereço isso, mas em contrapartida ele também quer saber o que o funcionário está oferecendo para ela também, Sim, né? claro, porque É o que você falou, é uma parceria, uma troca, né? Na verdade, é uma troca. Então, ele traz e eu também dou,
né? E a gente vai se alinhando, né? Então ele está assim, ele está nessa questão toda, né, do planejamento de carreira salarial, né? Esses projetos de mudança de cultura organizacional, também ele está todo ali envolvido, é ele o responsável, junto sempre com a diretoria, né? Junto ali com o técnico de segurança do trabalho, que é aquele que faz a ponte, então não podemos esquecer, né? Tá aqui a gestão, tá aqui o administrador de RH, tá aqui o técnico de segurança do trabalho, né? Então eles têm que estar É alinhados um para conjunto, trabalhar com né? todo mundo, é um É um conjunto. conjunto. É um conjunto, e vamos entrar aí com todos os gestores de todas as áreas também se alinhando. Olha, é bem interessante, né? É um setor muito interessante. Quem gosta de trabalhar com pessoas, quem gosta Exato, de trabalhar com desenvolvimento de pessoas, né? totalmente. Então, quem está fazendo administração de empresas hoje não tem mais só esse setorzinho, talvez um tecnólogo de Sim, recursos humanos, gestão de pessoas pode até ser encontrado, mas quem está fazendo administração de empresas já, e gosta de pessoas já pode ir lá na frente pensando nessa especialização, né, em exatamente. gestão de pessoas. Isso. E depois de todo esse conhecimento, depois de todo esse trabalho, você vai trabalhar com pessoas individualmente. Como é esse trabalho dinâmico de coach de carreira? Hoje eu sou Master Coach de carreira, né? Continuei atuando com pessoas, que é o que eu amo mesmo fazer, né? Então, hoje eu atendo orientação vocacional, desenvolvimento de carreira, transição de carreira, né? Tenho um projeto de mentoria para universitários. Então, tudo o que se refere à gestão de carreira, eu faço. Né? Tudo que a pessoa ali não está dando conta de gerir, né? Ali de dar Sozinho? conta da sua carreira sozinha, eu estou ali para ajudar. Então, todo o processo mesmo, seja a elaboração de um currículo, participar de uma entrevista, não sabe como, é, é, não sabe que carreira seguir, né? Não tá satisfeito na carreira, então ele precisa fazer uma transição de carreira, quer crescer na carreira, mas não sabe como, né? Que é o desenvolvimento de carreira. Então, tudo isso eu faço, tudo isso eu ajudo as pessoas, sabe? E assim, amo o que eu faço, né? Tenho um imenso prazer em ajudar as pessoas. Assim, eu não me vejo fazendo outra coisa, sabe? Eu gosto mais, Penélope. Ah, que legal. Então, esse coach de carreira ele é dividido em vários. Quer Sim, dizer, várias vai áreas. depender muito do que o coach ou o cliente vai chegar e vai dizer: ah, eu quero mudar de carreira, eu quero Isso, ascender na minha carreira. isso, Aí vai exatamente. depender de cada desejo, né, de tudo do coach para você ir orientando para onde vai. Exatamente. Olha É que isso. interessante, ela continua trabalhando e orientando. Antes era a empresa, agora são as pessoas que vão para as empresas trabalhar. Exatamente Ou isso. não só empresas, né? Às vezes são autônomos, independentes e vão buscar o seu É, caminho. exato, e faço também consultoria nessa área de RH, né? Então, por exemplo, prestei consultoria para empresas que precisavam desligar os funcionários antigos, contratar novos, fazer toda essa parte de ele não tinha nenhum processo, né, catalogado, então eu tive que catalogar todos os processos, né, então, assim, foi um trabalho, assim, muito bacana, né, e a empresa, ela começa a funcionar sozinha, né, esse foi o resultado que eu tive da consultoria. Olha, agora minha empresa funciona sozinha, não depende mais de mim. Eu falei, olha, tá vendo? Que ótimo, né? Porque a gente não pode ficar pensando que a gente tem que estar ali no comando, né? O tempo todo, né? Então a gente tem que dar autonomia também, né? Para o funcionário trabalhar, né? Então E isso assim é muito todo esse gratificante. conhecimento dessa consultoria vem da administração com ênfase em gestão de pessoas. Não só dele, mas dos outros cursos também, né? E de vários outros que eu fiz na área de RH, inclusive de consultoria de RH. Então, assim, eu tenho Aham. muitos cursos na área de RH, né, da pós-graduação também. Então, acho que é uma soma, né, de tudo isso. Não é só de Então, é mim. continuar também, né, Fernanda? Seguiu para o Sim, curso, fez administração, fez gestão de pessoas e seguir, né? E seguir tudo que se fala sim. de pessoas tem que ir fazendo os cursos, tudo isso vai agregar e hoje é multidisciplinar, né? Todas as nossas carreiras são multidisciplinares, né?
Eu acho que a gente não pode parar nessa área de pessoas, né? Eu acho que cada vez ela se torna até mais, traz mais dinamismo para a gente, né? Ainda mais nesse mundo tecnológico, essas mudanças que vão vir aí, né, para frente, né? Algumas profissões vão deixar de existir, como outras novas também vão começar. Então, eu acho que é importante a gente estar sempre atualizado, né? É, sempre, né? Isso, parar de estudar nunca. Ou de Não, conhecer, né? Vamos deixar essa palavra estudar, porque tem gente que não gosta. é, isso. Ah, Mas mas é bom é demais, conhecer, gente. né? Conhecer, saber, procurar, É o curiosidade aprendizado, né? Vamos dizer assim, o novo, né? aprendizado. É, aprender o O novo. novo. O que o novo Isso, é pra gente, às vezes o mundo é muito velho, mas pra gente é novo e a gente vai lá e verdade. aprende algo novo. Tem alguma coisa que Verdade. você gostaria de deixar para quem está ouvindo a gente, seja jovem, seja aquele que quer mudar de profissão, ou que quer fazer um técnico? Uma palavrinha que você deixaria para A ele? palavrinha que eu deixo que assim, é importante se conhecer em primeiro lugar, né? E conseguir definir um objetivo. Qual que é o objetivo que eu quero para a minha carreira? Né? Eu deixo isso. Se conheçam, reflitam sobre esse objetivo e depois sim vocês conseguem dar um passo além para fazer as escolhas de vocês. Desejo boa sorte a todos. É isso Gratidão aí. de novo pelo convite. Definir o objetivo às vezes é bem difícil, por isso que tem hoje É um trabalho. vários profissionais ajudando aí a gente a definir nossos objetivos. Os coaches estão, às vezes, né, mal falados aí, às vezes nas Infelizmente. redes públicas, nas sociais e tudo, mas hoje é o profissional que está aí para orientar mesmo, ele é o coach. Para É. isso ele é um coach. E para você saber o seu objetivo é o autoconhecimento, né? É o ponto-chave da questão. Que Então a é gente outro precisa setor se difícil. é, mas não é impossível, a gente sabe que não é impossível, né? Não, não, É tudo só a gente começar a ter possível. esse olhar de observar mesmo quais são as minhas atitudes mediante uma certa coisa que acontece. Como é que eu acho? Eu acho com raiva, né? Como que eu fico? Então, a partir daí eu já começo a me conhecer, né? Então, assim, não é tão difícil. Eu acho que os meios de comunicação eles nos colocam muito para fora e a gente precisa se olhar, né? Olhar para dentro, se observar, né? Largar um pouquinho, né? Esses recursos tecnológicos um pouquinho de lado, 5 minutinhos, né? E se observar como que eu estou agindo mediante, né, determinada situação. Né? E começa mesmo até a notar, olha, quando aconteceu tal coisa, eu agi assim, aconteceu tal outra, eu agi assim. Então ajuda, né? A começar a me Olha só, conhecer, fica a me dica, entender. hein? Pode até escrever, é uma dica legal também, É, escrever é de importantíssimo, não só ficar na lembrar cabeça. no Isso, final do dia dizer hoje eu fiquei com raiva porque aconteceu isso, hoje eu fiquei feliz porque aconteceu aquilo. São dicas, exato, né, para a gente não esquecer, porque às vezes passa tão rápido que a gente não percebe nem como reagiu, né? exatamente. É isso aí. Gratidão, né, pelo convite. É isso. Muito obrigada, Fernanda, pela presença, pelas palavras, e eu acho que ajudou bastante. Olha, Ai, que só aqui bom. falamos de três profissões aqui, quem está buscando, quem está querendo conhecer um pouco mais das profissões. Que Muito ótimo. obrigada mesmo. Te agradeço. Volte sempre que quiser. Muito obrigada. Bom, esse é o canal Vida em Treinamento. A gente recebeu hoje Fernanda Caleghini. Ela é administradora com ênfase em gestão de pessoas, técnica em segurança do trabalho, fez técnico de contabilidade também, não falamos sobre técnico de contabilidade, mas ela também tem técnico de contabilidade. Hoje é coach de carreira, orientadora de carreira, de transição de carreira, mexe com pessoas, trabalha com pessoas, né? Muito obrigada. Quem gostou, dá um like. Quem não gostou, dá um dislike. Quem não é inscrito ainda se inscreve para receber as nossas notificações. E até a próxima. Beijo, Até a próxima. Fernanda. Beijo, obrigada.